De hoje nós vamos falar sobre a norma regulamentadora número 11, que trata sobre transporte, armazenagem e manuseio de materiais. Ou seja, é uma norma, a NR11, que tem tudo a ver com a logística de armazenagem. E qual que vai ser o conteúdo da nossa aula? Primeiramente, nós vamos entender o que é uma norma regulamentadora. Entendendo o conceito de uma norma regulamentadora, nós vamos para o nosso objeto de estudo, que é entender o que é a NR11, que é a norma regulamentadora número 11. Entendido o que é, vamos conhecer a sua importância. Aqui nós vamos analisar duas óticas, a sua importância de um modo geral e a sua importância voltada para a área de logística. Então, no próximo tópico, nós vamos entender quais as suas principais medidas. É uma norma muito abrangente. Nós vamos pegar os principais pontos que são voltados à logística e vamos apresentar aqui nessa aula. E também, por fim, conhecer quais são as penalidades do não cumprimento da norma regulamentadora número 11. Lembrando que todo esse conteúdo que vai ser apresentado aqui nessa aula de hoje está no nosso site, lá no nosso artigo, e o link está aqui na descrição deste vídeo. Ok? E o que é uma NR? O que é uma norma regulamentadora? As normas regulamentadoras são disposições complementares ao capítulo 5 da Segurança e Medicina do Trabalho, da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Desse modo, consiste em obrigações, direitos e deveres, tanto aos empregadores quanto aos trabalhadores, com o objetivo de garantir um trabalho seguro. Então, pessoal, basicamente, uma norma regulamentadora é uma norma, como o próprio nome diz, são regras que são estabelecidas pelo governo na CLT, onde as empresas devem cumprir, desde que aquele objeto de estudo da norma regulamentadora se aplique à operação da empresa, onde é determinado regras que as empresas têm que cumprir como objetivo de garantir um trabalho seguro. Então, o grande ponto de uma norma regulamentadora é esse: garantir um trabalho seguro. Então, hoje nós temos 36 normas regulamentadoras onde cada uma dessas normas tem um objeto de estudo. Ou seja, aqui nós temos, por exemplo, normas voltadas a trabalhos em altura, normas voltadas a trabalho com eletricidade, normas voltadas ao transporte, manuseio e armazenagem de produtos, que é a NR11. Nós temos normas voltadas a trabalho em espaços confinados. Então, nós temos 36 diferentes objetos de estudo onde são estabelecidas regras, onde são estabelecidos direitos e também deveres que devem ser cumpridos por empresas e funcionários. Então, todo o conteúdo dessa norma regulamentadora, ele tem que avaliar se ele é aplicado a determinada operação, onde ele vai ter regras, direitos, deveres, onde empresas e funcionários têm de cumprir para garantir um trabalho seguro. Essas 36 normas regulamentadoras, elas foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, desde a criação da CLT, e a criação ou revisão de uma norma regulamentadora, ela é feita através de um consenso, de um comitê formado por governo, empresas e empregados.
geralmente representado pelos sindicatos, aquele grupo que representa aquela classe de trabalhador. Então, esses três diferentes personagens, eles se unem em um comitê que é conhecido como... Deixa eu pegar minha colinha aqui. Que é a tripartite paritário. Então, esse comitê formado por governo, empresas e empregados é a tripartite paritário, que assim é conhecido, onde ali esses três diferentes personagens vão se reunir, vão colocar os seus pontos de vista, seus interesses, onde vai gerar ali uma discussão, uma conversa, onde vai ser estabelecidos os pontos dessa norma regulamentadora. E todo esse processo, ele é gerido, quem toma a frente desse processo é a Organização Internacional do Trabalho, que é o órgão da ONU voltado para o trabalho. Então, as normas regulamentadoras são isso, são disposições complementares da CLT, onde estabelece para cada objeto de estudo regras, direitos e deveres que empresas e funcionários devem cumprir. E o que é de fato agora a NR11? A NR11 corresponde aos requisitos legais relacionados à segurança das atividades de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de material. Em outras palavras, a norma lista as obrigações dos empregadores e trabalhadores no que diz respeito no processo de logística de armazenagem. Então, aqui nós podemos afirmar que o grande objetivo da norma regulamentadora número 11 é a segurança. Ok, isso não é novidade para ninguém, visto que a gente apresentou que o conceito, o grande objetivo de todas as normas regulamentadoras é a segurança. Mas aqui, quando a gente fala de um processo logístico, nós temos que ir um pouco além do que diz respeito à segurança, pois aqui nós estamos falando de segurança para as pessoas, que aqui nós estamos falando de acidentes do trabalho. Nós estamos falando em segurança para os recursos, assim nós podemos chamar, que são as máquinas, as ferramentas, os equipamentos utilizados dentro do processo da empresa. Aqui nós estamos falando em incidentes do trabalho. Aqui, pessoas, se a gente tiver um acidente envolvendo uma pessoa, a gente sabe o quanto que isso é prejudicial, tanto para a equipe, quanto para aquela pessoa que foi acidentada, para os seus amigos, para os seus familiares, e ali vai gerar uma perda produtiva, uma perda financeira para a empresa. Da mesma forma, com os recursos, se tiver alguma ocorrência envolvendo segurança, onde um equipamento vir a se acidentar com a máquina, uma ferramenta, pode gerar uma parada de linha e isso aí gerar algum tipo de prejuízo para a empresa. E aqui também nós estamos falando de segurança dos produtos. Aqui nós estamos falando que a gente pode danificar algum produto e esse produto via perder o seu valor ou mesmo ir para um cliente, um produto com defeito e aí causar uma série de retrabalhos e insatisfação. Então, quando a gente fala em norma regulamentadora número 11, voltada para o transporte de produtos, movimentação de produtos, armazenagem e a sua movimentação, nós não estamos falando somente em segurança das pessoas. Claro, as pessoas é o pilar, é o mais importante, mas também nós estamos falando da segurança dos equipamentos, dos recursos utilizados dentro desse processo e
também para os produtos. Por que é tão importante falar de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de material? Aqui nós estamos falando em equipamentos de grande porte. Nós estamos falando em movimentação de produtos, vamos dizer assim, pesados barra volumosos, ou seja, grande movimentação, seja de peso, ou seja, em volume. E aqui nós estamos falando em produtos perigosos, principalmente quando nós estamos relacionando produtos que têm características químicas que podem danificar tanto o ambiente quanto as pessoas. Então, a norma regulamentadora número 11 vem para abranger todos esses pontos da logística de armazenagem, visando determinar algumas regras para que as empresas e os funcionários possam cumprir para evitar problemas relacionados à segurança do processo de uma forma geral. E qual que é a importância então da NR11? Sem dúvidas que a principal importância da NR11 é garantir que as operações de armazenagem, movimentação e transportes de produtos seja feita de maneira segura. Foi o que a gente acabou de comentar. Além disso, por se tratar de um item normativo previsto em nossa legislação, ou seja, a gente viu lá atrás que está previsto na CLT, não cumprir a NR11 pode causar punições para as empresas. A legislação estabelece que qualquer descumprimento da norma implica em multa e, em casos extremos, até mesmo a interdição da companhia infratora. Então, basicamente é um resumo do que a gente comentou no slide anterior, que a gente estava falando da NR11, que o principal objetivo da norma é garantir a segurança, não somente das pessoas, como do processo, de uma forma geral, onde a gente vai englobar as pessoas, os recursos e os produtos. E o não cumprimento dessa norma, além de aumentar significativamente a chance de ter uma ocorrência e termos perdas relacionadas a pessoas, a recursos e aos produtos, nós podemos ter perdas relacionadas à fiscalização do governo. Ou seja, por se tratar de um item que está previsto na lei, o governo pode fazer inspeções e verificações na empresa do cumprimento desse item que está na lei, e caso ele identifique alguma infração por parte da empresa, ele vai gerar alguma punição, que pode variar desde multas, notificações e até mesmo a interdição da empresa. Então, o cumprimento da NR11 garante que você vai ter um processo mais seguro e vai garantir que você esteja dentro da lei. E então, agora relacionado à logística, basicamente a norma está toda voltada para o processo de logística de armazenagem, mas aqui nós podemos citar alguns pontos importantes. O primeiro deles, os equipamentos de movimentação. Os equipamentos são os grandes responsáveis por garantir que um produto saia de um ponto A e vai até um ponto B. Em grande parte dos processos logísticos, essa movimentação não pode ser feita de maneira manual, seja por uma incapacidade humana de movimentar esse produto, ou seja, pela inviabilidade do negócio, precisa às vezes de uma agilidade um pouco maior. Então, a norma tem pontos específicos relacionados à operação de equipamentos de movimentação. Um ponto muito importante é que todos os equipamentos devem ser identificados de forma clara e visual a todos envolvidos no processo a sua capacidade de carga. Ou seja, se a gente vê uma empilhadeira, uma ponte rolante, um guindaste, ele tem que estar bem
claro a sua capacidade para que o operador, durante a sua realização das atividades, ele saiba exatamente qual a capacidade que ele pode estar operando. Além disso, tem a questão da movimentação de materiais, ou seja, uma movimentação horizontal, utilizando uma paleteira, uma empilhadeira, ela tem regras específicas a serem cumpridas, diferente de uma movimentação vertical, onde a gente vai ter ali o içamento de carga, seja por guindaste, ponte rolante, pórticos, também tem algumas regras a serem cumpridas, seja voltadas à amarração da carga, seja o ângulo de movimentação. Aqui, nesse caso, as empresas têm que estudar, conhecer a norma, verificar onde ela é aplicada dentro do seu processo e então definir como ela vai fazer esse cumprimento voltado para a sua operação. O layout de estoque também é algo muito importante, onde é necessário, onde a norma deixa claro questões dos espaços para armazenagem, alguns tipos de produtos que muitas das vezes não podem ficar misturados, que estão voltados à altura, espaçamento, algumas operações. Então, tudo isso está previsto na norma, onde as empresas têm que conhecer, estudar, interpretar e saber aplicar dentro da sua operação. Lembrando que dentro do nosso artigo, que está previsto aqui no site, nós temos um link que já vai direto para a norma regulamentadora número 11, onde pode conhecer cada um dos seus tópicos, cada um dos seus assuntos abordados. E quais são as penalidades do não cumprimento da NR 11? O primeiro deles, sem dúvidas, é os acidentes do trabalho, onde a gente vai haver perdas relacionadas a pessoas. Aqui nós estamos falando de um acidente que pode ser desde um acidente simples, envolvendo talvez um atendimento clínico ali no local, pode ter aqueles acidentes sem perda de tempo, que é o SPT, com perda de tempo, que é um acidente onde vai gerar um afastamento do funcionário, pode haver um acidente onde vai incapacitar uma pessoa, onde ela vai ser necessária de uma adaptação para voltar à sua rotina de trabalho, ou mesmo nós podemos ter os acidentes fatais, onde a gente vai, infelizmente, perder uma pessoa. Então, cumprir a norma regulamentadora é vital para as empresas garantir a segurança de seus trabalhadores. Aqui ficou um pouquinho fora de ordem, mas a gente pode definir que não cumprir a NR11, em primeiro momento, pode ter uma notificação. Essa não cumprimento persistindo por parte da empresa, pode haver multas. E persistindo ou em casos extremos, o governo pode interditar a empresa as suas operações, de modo que até que ela faça um completo adequação das atividades. Então, cumprir a NR11, além de garantir a segurança do processo de modo geral, garante que a empresa não seja penalizada.